Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar um pouco sobre esta percepção que os Estados Unidos, ou parte dos Estados Unidos, tem de si mesmo a respeito de eles serem uma defesa mundial contra a tirania. Uma parte deles acredita nisso, enquanto uma outra parte, tão grande quanto, acredita que eles estão hoje servindo como um instrumento de tirania mundo afora. Vamos primeiro analisar a situação sob o aspecto daqueles que acreditam que as coisas sendo guiadas como estão sendo agora pelos Estados Unidos são uma defesa mundial contra a tirania. Sob esse aspecto, sob esta visão, eles se veem, principalmente essa vertente neocon, democrata, como bastiões da defesa da liberdade, da democracia, etc., contra um ambiente mundial composto por vários líderes autocratas, que querem destruir as liberdades do mundo. Então a matéria aqui diz o seguinte: é hora de admitir que as Nações Unidas e os Estados Unidos já não compartilham valores comuns, enquanto os Estados Unidos continuam empenhados na promoção de um governo representativo, do poder descentralizado e na defesa das liberdades individuais. A ONU está empenhada em centralizar o controle e na promoção de tiranos. Isso aqui é uma matéria escrita pelo deputado Mark Green, no site Real Clear World. Em março, as Nações Unidas divulgaram uma proposta para a criação de um protocolo de resposta de plataforma de emergência para futuros choques globais complexos. Mas o que seria isso? A resposta de emergência poderia ser desencadeada e estendida unilateralmente pelo secretário-geral da ONU. Estas emergências globais podem incluir qualquer coisa, desde uma crise fabricada por ativistas que dizem que o local onde nós estamos está colapsando, por conta de outro flagelo, por conta de problemas na cadeia de abastecimento ou uma perturbação cibernética. De acordo com a plataforma, a chave para a implementação do plano é garantir que os intervenientes participantes estejam empenhados em sustentar a resposta através de meios de apoio financeiro, técnico e outros. Então ele está dizendo aqui que a ONU, através do Antônio Guterres, que é membro do Partido Socialista Português, teria o poder de interferir globalmente, através de decretação de algum tipo de estado de calamidade em qualquer um desses itens aí citados ou eventualmente em outros, para, nesse sentido e com esse propósito, alavancar uma espécie de tirania global, sem consultar os povos a respeito do que eles gostariam que se fizesse. Só que, por um lado, a gente vê que os Estados Unidos é composto por dois tipos de pensamento. Uma parte do pensamento norte-americano, que seria, na minha opinião, aquela que está no poder hoje, ela não está tão contra esse tipo de atitude. Ela até percebe, ou melhor, empurra a agenda nesse sentido, inclusive ajudado por certos líderes religiosos que pretendem implantar um sistema de governança mundial, com uma religião única mundial, com uma espécie de parlamento mundial que seria a própria ONU, segundo a perspectiva e a vontade de alguns. E então parece que essa nação, que é soberana, os Estados Unidos, mais do que a maioria dos países, é soberana, está dividida nesse pensamento. Uma parte quer entregar a sua soberania, e outra parte não. E aí há uma matéria aqui que diz que caso o mundo queira evitar e parar a Terceira Guerra Mundial, teria de se trazer o ex-mandatário de volta. Quem diz isso é Viktor Orbán, que é o presidente lá da Hungria, famoso aqui por conta dessas opiniões. Nesse sentido, ele é bastante ligado aí com o que se chama dessa nova direita internacional. Inclusive aqui nós vemos um vídeo dele prestando uma entrevista para o Tucker Carlson, que é bastante famoso aí nas redes nessa vertente política, inclusive tendo batido recordes agora recentemente em uma entrevista que ele fez com Donald Trump um pouco antes do debate na Fox News, que o Trump simplesmente resolveu não participar. E aí, acho que 5 ou 10 minutos antes do debate iniciar, eles lançaram esse vídeo nas redes, ele viralizou rapidamente e todo o foco do público
de voto conservador foi parar em Trump. E o pessoal acabou esquecendo o debate, né? Então foi uma jogada de marketing do Tucker Carlson, e nós vemos que o Tucker, ele de alguma maneira está ligado diretamente com essa vertente, assim como o Orbán, o Trump e outros aí. Então eles dizem que o Trump, né, o Donald, ele teria como negociar, né, com os países aí que estão em rota de colisão contra os Estados Unidos. Ele poderia então impedir que isso acabasse se dando. E por outro lado, né, nós não sabemos, as acusações que são feitas pela esquerda americana, né, democrata, é de que o Trump ele estaria de alguma maneira traindo os Estados Unidos, traindo a soberania e os interesses dos Estados Unidos, se coligando com autocratas. Eles fizeram fortes acusações contra ele no passado, dizendo que ele tinha algum tipo de conluio com a Rússia. Nada se provou, mas fica muito no ar isso por conta dessa proximidade e por conta dessa argumentação de que ele, em questão de 24 horas, ele mesmo já disse, ele pararia a disputa que está acontecendo na Ucrânia. Não sei em que termos. A presunção é de que ele acabaria cedendo uma parte do território para a Rússia e uma parte ficaria para a Ucrânia. É o que se presume, mas ninguém sabe exatamente o que ele faria, o que aconteceria e se já há algum tipo de acordo costurado, eventualmente, entre um Putin da vida, por exemplo, e o próprio Trump. E, por outro lado, os democratas não querem saber. Eles estão tentando ainda hoje, né, convencer o restante do mundo aí de que aquilo que está acontecendo na Ucrânia é uma luta do bem contra o mal. Uma parte dos países aderiram a esse discurso, principalmente países europeus, o chamado grupo ocidental, né, os países mais coligados com o Ocidente, a própria Austrália, o Canadá, etc., são países que aderiram a esse discurso de que eles estão ali confrontando uma espécie de barreira de contenção, né, para impedir que a autocracia, a tirania vá pelo mundo. Só que o problema é que há uma percepção no seguinte sentido, de que as pessoas que estão de fora, principalmente aquelas que estão... As pessoas não, os países. A impressão que eu tenho é que os países que estão de fora estão se colocando de maneira neutra nessa disputa, né, não aderindo nem a um lado nem ao outro lado, não veem as coisas assim tão preto e branco, como se um lado fosse o vilão e o outro fosse o mocinho. É como se houvesse dois quadros cinzas, onde os dois lados são vilões e mocinhos ao mesmo tempo, como se aquilo que o atual bloco de poder que está nos Estados Unidos e no Ocidente, de uma maneira geral, também não fosse tão santo assim como ele se vê. Pelo menos ele se vê de uma maneira, e parece que a maioria dos países que está neutro vê esse bloco de poder ocidental de uma maneira bem diferente do que a autoimagem que ele tem. Então não é que as pessoas desses países, né, os líderes desses países não acreditem que há uma autocracia, né? Até é bem óbvio que existe autocracia do lado de lá, mas é como se pensasse o seguinte: bom, enquanto eles estão em disputa, pelo menos eu tenho uma paz relativa, porque aquilo que o mundo vivenciou a partir de 2020, né, certas imposições, certas ordenações aí vieram dos dois lados, né? Que são dois lados aí que dizem, né, que são republicanos, que são democratas, mas no final das contas, quando eles acham que uma coisa está certa, eles querem empurrar de goela abaixo e acabou, né? Então me parece que a percepção do mundo é essa. Aí o Viktor Orbán já diz não, que se o ex-mandatário voltar, ele, né, acaba com a possibilidade de uma terceira G, as coisas voltam para os eixos. Também não é uma vertente de santos, né? A gente sabe disso. Não existe santos na política, né? Na verdade, nenhum ser humano, né, é um demônio completo ou um anjo, né? Todo mundo tem um pouquinho de cada. O problema é que nós temos que cuidar para que aquele que tenha uma dose um pouco maior de demônio não acabe no comando de tudo, né? Essa é a verdade. Enquanto houver divisões de poder no mundo, há uma maneira de todo mundo continuar respirando. Essa é a verdade.
Agora, a partir do momento que as coisas encaminharem para que só um poder prevaleça sobre todos os outros no mundo, é mais ou menos como se fosse esfacelada a divisão de poderes em uma nação interna. Uma pessoa só manda em tudo, dentro de uma nação. E como é que isso acabaria? Isso acabaria mal. Como acabaria mal se isso acontecesse no mundo inteiro? Porque pode até haver uma distribuição de poder interno em um determinado grupo, mas isso sempre acaba afunilando nas mãos de um só. Na verdade, é isso que acaba acontecendo. Então, nessa matéria aqui, ele diz que após o início do flagelo, vimos como organismos internacionais, como os advindos da ONU, podem, segundo ele aqui, ser corrompidos e cooptados. Então, ele diz que a ONU não é uma exceção. Com demasiada frequência, ela atua como facilitadora de ditadores. Então, ele cita aqui o Putin e Xi Jinping, esse deputado aqui, o Mark Green. Além disso, segundo ele, China e Cuba, dois dos piores violadores dos direitos humanos do mundo, fazem atualmente parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Enfim, um aponta o dedo para o outro e nós aqui, como formigas, olhando os gigantes brigarem e sapatearem enquanto brigam, nas nossas cabeças. Esse era o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.